Irmãos, no livro escrito por João, no capítulo 14, tem um versículo muito interessante que nos anima. Capítulo 14, vamos ler o versículo de 1 a 6 do livro de João, que diz assim: Isso foi Jesus orientando os seus discípulos. Jesus diz orientando os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde quer que eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, Jesus diz, ao Pai senão por mim. Irmãos, uma coisa que nos chama a atenção, a princípio, é quando Jesus diz assim: Na casa de meu Pai há muitas moradas, ponto. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Tudo daí para frente parte, esses versículos, do ponto de vista do não teria dito. Isto é, se não houvesse, é que essas coisas iriam acontecer. A primeira parte ela afirma categoricamente: eu vos teria dito. Eu teria dito. Isto é, as moradas já existem. Jesus em nenhum momento disse que ia preparar morada. Ele diz que se assim não fora, isso é, se as moradas não existissem, aí sim. Aí ele disse o que ele diria se as moradas não existissem. Esse versículo é muito parecido com a confusão que os espíritas faz quando, lá em Samuel, quando Deus não falara mais por meio de nada com Saul, Deus não deixou de falar com Saul, Deus se afastou de Saul. E Saul, que tinha mandado matar quase todas as feiticeiras, escapara uma só, e ele agora, quando Deus não quis mais falar com ele, ele foi falar com a feiticeira. Imagine a autocontradição. Naquele texto que Saul tenta enganar a feiticeira, e a feiticeira descobre que é Saul, e ele faz aquelas promessas todas, e ele diz assim: consulte, chame a Samuel. E segundo a Bíblia, ele pergunta à mulher o que vê. A mulher diz: eu vejo subindo da terra, isso é do abismo, um homem volto numa capa preta. A mulher em nenhum momento disse à feiticeira quem era. Ela viu uma figura muito feia, envolvido numa capa preta, que em outras palavras ela viu o próprio Satanás. Mas a Bíblia diz assim: entendendo Saul que era Samuel, a partir daquele momento que diz assim, que entendeu Saul que era Samuel, segundo a compreensão de Saul, segundo o entendimento de Saul, todo o versículo a seguir é com base nesse entendimento. Na concepção, o versículo que vem a seguir trata assim: e Saul falou com Samuel, e Samuel disse que Deus tinha rejeitado ele, tal. Samuel disse que o povo ia matar, que ele ia morrer na guerra, que as pessoas iam matar ele na guerra. E ali Samuel falou com Saul. Não foi Samuel. Foi os próprios espíritos satânicos.
aquela compreensão, o que ele falou foi segundo a compreensão dele. Entendendo Saul que era Samuel. Quando você quer ser enganado, o próprio Deus permite. Vamos dar exemplo nisso? Se você não quer ouvir a palavra de Deus, Deus permite que Satanás te engane e você pensa que é Deus. Lembra de quando Israel estava para ir à guerra? E Josafá tinha feito aliança com Acabe que não deveria ter feito. Mas fez aliança. Tinham se aparentados. E antes de sair para a guerra, Josafá pergunta se não havia, se eu não me engano, Josafá pergunta se não havia, Josafá, se eu não, perdão, Josafá não, é Ezequias. Aí ele pergunta se não há mais profeta em Israel. Aí consultaram todos os profetas de Baal. E Acabe disse, só tem uma aqui, mas fala mal de mim. Aí mandaram chamar um profeta que aparece uma ou duas vezes, eu não lembro mais na Bíblia. Por nome de Miqueias, não é Miqueias, é Miqueias. Só aparece essa vez, se eu não me engano, e outra vez, se eu não lembro. Mandou chamar o profeta. Mas os mensageiros que foram chamar o profeta foram logo orientando, dizendo, vê lá o que você vai falar, porque todos os profetas, uma foi só a palavra na boca de todos eles, dizendo que era boa para o rei e a guerra. E ele disse, viva o Senhor que eu falo aquilo que o Senhor colocar na minha boca, assim ele foi. Mas quando ele chegara, que ele presenciara aquela presença hostil do rei Acabe, ele ironizou e começou a ironizar, dizendo, pode ir que a guerra está nas tuas mãos. E Acabe percebeu que estava sendo ironizado e disse, quantas vezes eu não já te disse que me fale tão somente a verdade? E agora a verdade era dura. Observe o que é que ele disse. Eu vi Israel disperso como ovelhas, sem pastores, cada um voltando pelas montanhas. Mas vi também uma reunião. E nessa reunião no céu, Deus perguntava a alguém, perguntava nessa reunião, o que faremos para induzir Acabe, já que ele não quer ouvir? Dá ouvido aos profetas de Deus. E a Bíblia diz que um dizia de uma forma, outro dizia de outra. De repente se levanta uma figura no meio e diz, eu vou. E Deus disse, sim, mas você vai fazer o que para enganar Acabe, já que ele não quer? Ele disse assim, eu serei uma mentira na boca dos profetas. Deus disse, não só serás uma mentira, mas faz com que ele prevaricar. E assim ele foi. Quando o homem não quer, deixa de ouvir a palavra de Deus, assim como Saul, Deus permite que ele seja enganado plenamente. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas. Quando Deus diz assim, que no mundo que há muitas moradas, ele afirma, tem ponto. Se não fosse assim, isso é, se as moradas não tivessem existido. Então, essa parte, a partir do ponto, é sobre o ponto de vista que se ele já não existisse. Ou se as moradas não existissem, aí aquilo acontecia. É aquela mesma coisa que eu disse, que é da confusão dos espíritas, quando Deus não fala com Saul, que a palavra diz assim, e entendendo Saul que era Samuel, aquele texto todo que vai a seguir, depois da expressão, entendendo Saul que era Samuel, é sobre a perspectiva de Samuel, sobre o entendimento de Samuel, sobre a compreensão de Saul, sobre a perspectiva de Saul, a compreensão de Saul, a visão errante de Saul. Então Saul conversa com Samuel, Saul faz não sei o que com Samuel, e Samuel diz isso a Saul, na verdade não era Samuel, era o próprio Satanás, mas na compreensão de Saul era Samuel. Então o texto é descrito segundo a visão de Samuel, ou segundo a visão de Saul. Então que é uma confusão que os espíritas fazem. Então devemos tomar cuidado porque assim como Acabe estava fora da direção de Deus, e Deus permitiu que ele fosse enganado, Acabe fosse enganado,
pensando que era Samuel, Deus permitiu que os profetas de Baal enganassem a Saul. O próprio Deus ordenou, convocou uma reunião para enganar Acabe. O próprio Deus convocou uma reunião, visto que Acabe não estava dando ouvido à palavra do Senhor. Visto que Acabe tinha fugido todos os padrões, casado com uma mulher adúltera, perseguindo a igreja de Cristo, servindo aos deuses estranhos. Quando o homem se afasta da presença de Deus, ele se afunda ainda mais, porque Deus permite, abre um acesso livre para que o inimigo destrua a sua vida. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Vamos para o versículo 6 do texto que nós lemos. Quando Tomé diz, Senhor, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus deu a resposta para nós. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai. Se você está nessa esperança, se você está confiando em Jesus Cristo, o inimigo não vai te enganar. Certa feita o Senhor brada nos céus e diz, ocultarei eu alguma coisa aos meus servos profetas? Aquele que está na direção de Deus pode ter certeza que o inimigo não vai conseguir enganá-lo, porque Deus o despertará a tempo de corrigir, se porventura estiver trilhando os caminhos que não lhe agradam. Jesus disse, eu sou o caminho. Não é o sacrifício. Hoje eu vinha de manhã e vi uma pessoa, ou estava olhando no Facebook, uma pessoa aqui de São Miguel das Matas, passando na região aqui, indo em direção para Bom Jesus da Lapa, de pera com uma cruz nas costas. É um sacrifício terrível que ele faz. E se você me perguntar, Juraci, aquele homem é um homem sem fé, eu digo para você, não. Aquele homem tem uma fé muito maior do que a minha fé. O problema não está na fé que ele tem. Está no foco da sua fé. Se ele olhasse tão somente para Jesus como autor e consumador da sua fé, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele descobriria que não precisava de ir a Bom Jesus da Lapa, porque Jesus estava ao teu lado. Ele descobriria que aonde quer que ele estivesse, Jesus não quer que ele carregue uma cruz nas costas. Jesus quer que ele carregue Jesus no coração. Então não é que ele não tem fé. A fé dele é muito maior do que a minha, que eu jamais teria uma fé dessa. Mas o foco da fé dele está errado. Ele podia olhar para Jesus, Jesus diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Jesus está bem próximo de nós. Precisamos tentar perceber. Às vezes estamos andando como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus falando conosco, fazendo nos despertar a compreender a sua presença ao nosso lado. E às vezes não percebemos a sua presença. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Eu não sei o que você está pensando. Não sei o que você está fazendo. Mas creia tão somente nisso. Jesus nunca desistiu de você. Jesus sempre esteve ao teu lado. Talvez caminhando nos momentos mais difíceis da sua vida. Mesmo quando você pensava, meu Deus, não me vê mais. Mesmo quando você tem pensado, Jesus virou as costas para mim. Ele está tão dizendo, filho, eu nunca esqueci de você. Eu nunca virei as costas para você. Eu estou sempre ao teu lado, estou sempre de braços abertos, querendo dar um abraço de pai para com o filho, querendo te reerguer novamente. Jesus quer escrever uma nova história para a sua vida, quer traçar um novo roteiro e dessa vez só há vitória. Então, analise, Jesus disse, eu sou o caminho. Diga para Jesus, Jesus, eu me cansei dessa vida que levo. Jesus, me cansei dessa vida de engano, de prostituição. É vida efêmera, passageira. Essa vida é volátil. E diga para Jesus, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Quando você der um passo para Jesus, aonde quer que você esteja, pode ter certeza que a sua vida vai começar a mudar. Vai nutrir no seu coração uma alegria que não há explicação. Uma alegria que não tem como se expressar, porque ela vem da alma. E Jesus preencherá todas as lacunas deixadas pelo pecado. E você será uma nova criatura.
e o seu semblante transbordará de alegria. Tenha um bom dia, uma boa segunda-feira, na paz do Senhor.